Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar desta noite. Que a partir deste momento todos nós possamos já nos sentir acolhidos nesse nosso lar virtual em que nos reunimos semanalmente para as nossas reflexões em torno do Evangelho no Lar, em torno do Evangelho de Jesus. Eu agradeço desde já a sua presença, você que está chegando aqui pelo Facebook, você que está conosco pelo Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Que a presença do Cristo já possa ser sentida, porque vamos estar refletindo hoje na palavra de Jesus. E com certeza as vibrações amorosas do Evangelho acolhem nosso coração e transformam o ambiente espiritual do nosso lar. Conforme prometido, estamos aqui iniciando a transmissão alguns minutos antes das 21h30, para que possamos interagir, cumprimentando, agradecendo a presença de todos que chegam por aqui. E eu te convido, em especial, você que está aí pelo Facebook, a compartilhar a transmissão. Se você se sentir à vontade, é claro, pois assim você vai estar contribuindo para a divulgação da atividade. Quem sabe algum coração amigo não esteja precisando da mensagem do Evangelho neste momento. E eu quero começar agradecendo a presença de todo mundo que está aqui participando conosco no Instagram. A Miriam Macedo, seja bem-vinda. Mara Cristina, seja bem-vinda. Miguel Júnior, grande abraço, seja bem-vindo. Ana Lúcia Moraes, seja bem-vinda. Patrícia Simão, grande abraço. Luana Priscila, obrigado pela companhia. E agradecer também boa noite para todo mundo que está cumprimentando. Gostaria de participar do grupo Evangelho no Lar. Ana Lúcia, me envia depois aí o seu WhatsApp no direct, que eu vou te inserir aí na lista de transmissão, viu? E aqui pelo Facebook, nós já temos alguns companheiros também conosco. Eu quero desejar boa noite. Não esqueça de falar de onde você é. Vamos todos dizer agora, até quem não fala nada, quem fica quietinho, nós temos ainda 4 minutos para o Evangelho começar. Então diga aí de que cidade você fala, qual o nome da sua casa espírita, se você é espírita, se você já frequenta. Eu quero agradecer a presença aqui da Rita Alves, seja bem-vinda. Agradecer a presença da Cristiane Russo. Boa noite, Bruno, e todos os amigos do Culto do Evangelho no Lar, sejam bem-vindos. Grande abraço, Cristiane. E a Cristiane está sempre aí divulgando, marcando outros companheiros. Fátima Nordon, boa noite, seja bem-vinda. Roseli da Silva, de Araguari, Minas Gerais. Grande abraço. Eu acho que é a primeira vez que eu te vejo por aqui. Sinta-se abraçada, acolhida no nosso Evangelho no Lar. Rosimar Almeida, boa noite. Rosimar está dizendo que é de Saquarema. Grande abraço para a região dos Lagos. A Vera Lúcia de Nilópolis, grande abraço. Rosiane Rodrigues, boa noite. Jaciana Barbosa, boa noite. Boa noite, Lulimar. Boa noite, Daniele Murta. Bruno, que a paz esteja conosco e com todos. E que os amigos espirituais te auxiliem mais uma vez na noite de hoje. Que ele auxilie a todos nós. O nosso Evangelho, eu agradeço suas palavras de carinho, viu, Daniele? Mas vocês também podem contribuir e quando fazem, fazem muito bem feito. Trazem verdadeiras contribuições à nossa reflexão. Valteia, boa noite. Regina Sampa, boa noite. É Sampa ou Sapa? Safa. Deve ser Safa, né? Débora Dias, boa noite. Dora Gonçalves, boa noite. Márcia Avarelli, boa noite. César, nos assistindo de Raiz da Serra, boa noite. Disse que também é de Nilópolis. Alzira, de Saquarema, lá da Cruzada, que eu estive aí esse mês. Grande abraço. Daniele está dizendo que é do Seara de Jesus em Nilópolis. Meu amigo Beto Orlando. Jaciara de Caridade e Virtude, de Aperibé. Um grande abraço aí para o noroeste do estado, para o norte do estado. Gil, grande abraço. Angélica, boa noite. Boa noite, Soledade. Regina está dizendo que é de Guapi.
Boa noite. Aqui no Instagram tem um companheiro dizendo que é do... Eu não entendi. Falo de Timori. É porque no Instagram fica tão pequenininho para ler, mas ele tá Timon, acho que é no Maranhão. Mas ele frequenta o Núcleo de Estudos Científicos e Espirituais sediados em Teresina, Piauí. Olha que bacana. Grande abraço aí pro Nordeste do nosso país. Grande abraço para os irmãos que nos acompanham. A Patrícia do Instagram está dizendo que é de Petrópolis. A Luana está dizendo que é de São Paulo. A Miriam Macedo dizendo que é de Salvador. Olha que bacana. Miguel, faz a mesma coisa. Me manda o WhatsApp no direct que eu vou incluir. Tá certo? Agradecer também a Edna. Bom Jesus do Itabapoã. Meu amigo Jorjão, estudou comigo na faculdade. Sempre que pode, passa por aqui. Grande abraço. Lembrando, quem puder compartilhar aí a transmissão, vai estar contribuindo com a nossa divulgação. Bem, nós já estamos no nosso horário, 21 horas e 30 minutos. Nós vamos então começar o nosso evangelho e eu cumprimento os demais companheiros que chegarem ao final do nosso evangelho, depois da nossa prece de encerramento, tá certo? Hoje nós estamos aqui com a página do livro Vinha de Luz. O Vinha de Luz é um dos livros que compõem a coleção Fonte Viva, né? Que começa com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e tem um outro que eu não estou conseguindo lembrar, Fonte Viva, que é o que dá o nome à própria coleção. E hoje eu estou aqui com Vinha de Luz, no capítulo 105. 105 é o capítulo, cujo título é Paz do Mundo e Paz do Cristo. Olha que interessante, né? Nos momentos que nós temos vivido, de tantos desafios em torno do equilíbrio pessoal, paz do mundo e paz do Cristo. Então vamos então à leitura das orientações de Emmanuel. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, João, capítulo 14, versículo 27. Vamos então aos comentários de Emmanuel acerca dessa passagem do Evangelho de João. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma no plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemático é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às ações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios
caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam da paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Olha que interessante a passagem que Emmanuel nos propõe refletir. Refletindo sobre uma das falas de Jesus, que ele nos deixaria a sua paz. Não a paz do mundo, mas a sua paz. E como Emmanuel sabiamente diz, muitas vezes a paz do mundo pode significar o silêncio do verbo, a preguiça, a estagnação ou a vaidade que é saciada, porque nós às vezes nos sentimos saciados com aquilo que alimenta o nosso prazer. Entretanto, a paz do Cristo não é uma paz passiva, é uma paz ativa, uma paz de trabalho, uma paz que traz equilíbrio verdadeiro, não equilíbrio temporário, repentino e imediato, mas um equilíbrio permanente após a sua instalação. Nós já temos refletido sobre isso daqui. Muitas vezes nós buscamos uma satisfação imediatista. E aí nos alimentamos de prazer momentâneo, às vezes num breve lapso de tempo. E depois teremos que experimentar, por diversas reencarnações, os sofrimentos inerentes àquele plantio equivocado. Então é preciso que nós busquemos a paz do Cristo, que no momento em que vai se instalando, pode inclusive produzir verdadeiros contratempos, verdadeiros desentendimentos. Afinal, foi o próprio Jesus que disse que o coração do homem estaria em divisão. Filhos contra pai, pai contra filhos, esposo contra mulher, dizendo que o homem teria como inimigo os membros da própria casa. Jesus não falava da nossa casa lar, Jesus falava da nossa casa íntima. Porque a partir do momento em que nós aceitamos segui-lo, os conflitos se instalam no nosso mundo interior, porque se chocam aquele eu que eu sou com o eu que eu já não queria mais ser. E aí é muito difícil nós, nesse momento inicial, encontrarmos a paz tal qual imaginamos ser possível no mundo. Porque quando Jesus se instala efetivamente no coração do homem, é que começamos a surgir os problemas mais íntimos. Porque estamos conflitando, como se fosse o próprio corpo físico que no momento que é invadido por um vírus, por uma bactéria, produz uma série de sensações para se autodefender, febres e uma série de outras questões. No momento em que Jesus se instala, nós não conquistamos a paz do mundo. A nossa casa íntima pode estar em divisão, e estará, e é sadio que assim seja, porque nós estamos lutando contra o homem velho. Mas a partir do momento em que o Cristo efetivamente se instala, nós não teremos uma paz imediatista, mas uma paz contínua, imortal, na vida daquele que já sabe esforçar-se em ser uma pessoa melhor. Então nós vamos à nossa prece inicial, pedindo aos Espíritos amigos que nos façam companhia, que estejam conosco no nosso Evangelho no Lar desta noite. Então eu te convido, meu amigo, que me acompanha pelo Facebook, pelo Instagram,
que você busque nesse instante uma postura mais calma. Se for possível, feche os seus olhos, para que a gente consiga perceber a presença dos nossos mentores espirituais, dos prepostos de Jesus, que vem ao nosso encontro representando o Cristo. E vamos orar. Senhor da vida, doce Rabi, estamos aqui, Senhor, no nosso compromisso semanal, abrindo o Teu Evangelho, para que nas palavras preciosas da Boa Nova consigamos encontrar consolo e alívio aos nossos corações. Nesse momento inicial, Senhor, rogamos a Ti que generosamente possa direcionar ao nosso encontro, ao encontro do nosso lar, as bênçãos de segurança espiritual. Que os ares do nosso lar se renovem, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco. Que nesse momento, graças à presença destes Teus emissários, que já se chegam para nos fazer companhia durante o Evangelho, uma verdadeira limpeza psíquica seja feita neste ambiente. E se nós estamos, Senhor, por algum motivo nesse momento, longe do nosso lar, através do nosso pensamento, direcionamos as nossas melhores energias para que o nosso lar, onde estiver, também seja envolvido nessas energias de paz. Venha estar conosco, Jesus. Venha nos fazer companhia e permitir que a nossa mente se abra à compreensão do Teu Evangelho e nós consigamos entender cada palavra luminosa da Tua Boa Nova. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, eu agradeço a presença de todos que chegaram depois do nosso momento inicial. No finalzinho eu vou tentar citar o nome de todo mundo que chegou, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E eu lembro aí o convite renovado de que você que está me acompanhando pelo Facebook, se sentir à vontade, compartilhe a transmissão para que outros companheiros tenham acesso a ela. Como nós sempre falamos, o nosso Evangelho ele é interativo. Nós vamos fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos estudado de forma sistemática, contínua, seguindo a ordem cronológica das mensagens que foram organizadas por Allan Kardec. E você, querido amigo, pode interagir contribuindo, deixando aí no espaço dos comentários do Instagram, do Facebook, o seu entendimento acerca do trecho lido. Por isso é muito importante que, se você por acaso tiver o Evangelho, abra para acompanhar a leitura, porque isso com certeza vai facilitar o seu entendimento. E quem sabe você não trará contribuições valiosas para as nossas reflexões dessa noite. Então vamos lá, nós estamos estudando o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Há muitas moradas na casa do meu Pai. Neste capítulo, nós refletimos sobre diferentes estados da alma, na erraticidade, conversamos sobre as diferentes categorias dos mundos habitados, falamos sobre a destinação da Terra, sobre a causa das misérias humanas, refletimos sobre as características dos mundos inferiores, dos mundos superiores, dos mundos de expiação e de prova, dos mundos regenerados. E hoje vamos para o último item deste capítulo. Nós vamos tratar do título Progressão dos Mundos, que é o item 19. É uma página assinada por
nada mais, nada menos do que Santo Agostinho. Então, é o último item do capítulo 3º. Hoje nós vamos fechar esse capítulo e semana que vem nós vamos começar o interessantíssimo capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então acompanha aí, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Progressão dos mundos. Vamos à leitura do primeiro parágrafo. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Olha que interessante, esse primeiro capítulo, Santo Agostinho faz uma revisão de uma série de conceitos que nós vamos ver bastante refletidos em O Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai dar um ensejo de desdobrar-se no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, Allan Kardec propõe a divisão das leis divinas em 10 leis. 10 leis. Olha que interessante. E nessas 10 leis, em que ele questiona os espíritos se assim poderia fazer, nós vamos ver presentes a lei de progresso. E que já está aqui na primeira fala de Santo Agostinho dita que é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. Olha que interessante. Ou seja, isso significa dizer que todos nós, estamos destinados ao progresso evolutivo. Porque o progresso é uma lei. E ele ainda diz mais, a todos os seres da criação, animados e inanimados. Então todos os seres da criação, desde o mineral até o homem, progridem, porque isso é uma lei da natureza. E vai dizer que até aquilo que nós achamos ser destruição, e aí lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que também há uma lei estabelecida, que é a lei de destruição, em que os espíritos conversam conosco, falando que a destruição do nosso ponto de vista é algo totalmente diferente do ponto de vista de Deus. Porque nada se destrói completamente, tudo se transforma. A ciência já diz isso. Tem uma frase célebre, que eu não consigo me recordar agora, mas aí em sociedade que a gente vive repetindo, que fala sobre isso, né? No mundo nada se destrói, tudo se transforma, tudo muda de estado. Então ele começa essa reflexão sobre a progressão dos mundos, tratando do progresso inerente a todos os seres da criação e tratando da destruição como também uma lei de transformação. Os Espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos, que aquilo que nós chamamos de como destruição, no olhar dos Espíritos, nada mais é do que transformação. Olha que interessante. Então vamos aí para o próximo parágrafo. Lembrando que você pode contribuir deixando aí a sua impressão pessoal no espaço do bate-papo, tanto do Facebook quanto do Instagram. Vamos lá. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Olha que interessante, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Que o planeta, a composição física material do nosso planeta também progride.
Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degrau imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. E aí Santo Agostinho começa a falar, olha, da mesma forma que nós progredimos moralmente, da mesma forma que nós progredimos espiritualmente, que o nosso corpo físico também progride, né? Gente, eu lembro de uma questão muito inusitada, uma vez que eu fui ao dentista, e já estava na época de eu ter os sisos, e ele notou que eu não possuía os sisos, eu acho que os sisos superiores. E aí ele ficou incomodado, me fez fazer um monte de raio-x, achando que pudesse estar incluso. E depois ele chegou à seguinte conclusão, não, você não tem os sisos. E aí ele brincou dizendo assim, olha, desde que inventaram a panela de pressão, o corpo humano entendeu que não precisava mais dos sisos, porque os alimentos já saem mais moles para a sua alimentação, para a digestão, etc. Então o corpo vem progredindo nesse sentido. E ainda diz, como você tem os inferiores, mas não tem os superiores, o seu corpo é meio evoluído, não é evoluído completamente. Eu achei interessante, mas é de fato um progresso do corpo, né? Quem não lembra as crianças, logo que nasciam, que demoravam um tempão para abrir os olhos, e hoje a criança já nasce quase falando, né? São os progressos do corpo físico. E aí, o que ele diz, né? Nesses tempos aí que nós temos conversado, que algumas pessoas divulgam, o tal da data limite, né? Como se fosse assim uma data estabelecida no calendário que marcasse uma transição, uma data fatal. E a gente sabe que, olha o que os espíritos disseram aqui, né? Que o planeta progride materialmente, de degrau em degrau, mas que para cada geração isso é imperceptível. Então, para a nossa geração, esse progresso do planeta é imperceptível. Você só vai conseguir perceber o progresso do planeta quando você for comparar várias gerações. Então, olha que interessante. Por que ele está dizendo isso? Está dizendo que o progresso do planeta se opera de forma gradual, lenta. Não tem uma mudança brusca. Ah, era tudo preto, a partir de agora é branco. Não é assim. Né? A gente sabe que a luz ela vai penetrando pouco a pouco as trevas para iluminar, para clarear. Então a gente não tem que se preocupar com uma data fatal de transformação. Até porque às vezes isso assusta, isso põe medo, isso põe terror. Acho que a gente tem que preocupar-se com o nosso processo evolutivo. E aí continua Santo Agostinho. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua procedência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. E aí Santo Agostinho, que gosta de exaltar o amor ao Criador, vai dizer, olha, a gente marcha, e todos marcham, seguindo progressivamente, os animais, as plantas, todos os seres marcham. Ninguém permanece estacionado. E isso só demonstra a grandeza do Criador. Porque nós fomos criados no princípio simples e ignorante, mas destinados à perfeição. Destinados a sermos espíritos puros. Olha como isso é magnífico. E ter uma ideia contrária a isso é amesquinhar a presença de Deus em nossas vidas.
é restringir as criações divinas apenas no nosso pequeno planetinha, colocado aí na imensidão do universo, na imensidão do nosso sistema. Muito interessante, né? Vamos então para o último parágrafo. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que é hoje. Se acha e se alcançará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação. Olha que interessante, né? Santo Agostinho assimilando que nós estamos num período de transição, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E aí Santo Agostinho fala, estamos num processo de transição? Sim, estamos num processo de transição. Não dá para estabelecer uma data fatal dessa transição, mas nós estamos. E estamos chegando aí nesse mundo de regeneração, onde nós seremos felizes, porque já teremos mais facilidade de fazer com que a matéria, do que o espírito, sobreponha a matéria. E estaremos sobre a regência das leis de Deus, aceitando-a de forma mais compreensiva, sem revoltas, sem lamentações, sem reclamações, não é mesmo? Então, queridos amigos, nós estamos encerrando aqui as nossas reflexões do Evangelho nessa noite, mas o nosso Evangelho no Lar ainda não encerrou. Hoje ninguém fez nenhum comentário, pelo menos eu não consegui ler aqui, acerca do trecho lido. Não consegui ler, mas nós encerramos então o capítulo 3 do Evangelho. A partir de semana que vem vamos para o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, nós vamos então para o nosso momento musical, né? A gente sabe que o instante final do Evangelho no Lar é um momento de oração, de comunhão, de pensamentos, um momento de fé, de fervor. E os Espíritos amigos dizem que na nossa oração do Evangelho no Lar, nós podemos estar contando com o concurso da presença dos amigos espirituais para magnetizarem a água, né? A água é o mineral mais fácil de mudar de propriedade. Tem muitos estudos, inclusive um estudo conhecido como Mensagem das Águas, do professor Masaru Emoto, em que ele estuda a facilidade que a água tem de mudar de propriedade, de absorver características do ambiente, dos pensamentos que estão ao redor dela. Então os Espíritos nos dizem que no momento da oração do Evangelho no Lar, nós podemos estar contando com o concurso dos amigos espirituais que, manipulando os fluidos, vão permitir que um simples copo com água se transforme num remédio salutar. Então a gente sempre coloca uma canção para dar tempo de você ir lá, separar um pouquinho, copo com água, voltar para o nosso momento aqui e também para nos facilitar aí a nossa ambientação para esse momento de oração. Mas antes eu vou ler aqui o comentário do Tarcísio Miranda no Facebook. Ele diz assim: Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, permite reciclagem biológica e moral a cada uma de suas criaturas em depuração do espírito, na tônica da marcha de esforço e condução à luz. São processos certos para todos, porém em tempo muito particular. Ele aborda um aspecto interessante. Deus, em sua potência, oportuniza no universo e o orbe então se torna o reflexo da construção interna de seus habitantes. Às vezes eu acho que o Tarcísio é filósofo, ele deve ter estudado filosofia, porque as contribuições dele são sempre assim, muito bem colocadas, muito bem escritas e dão pra gente uma margem de comentários, né? Ele fala
da reciclagem biológica e moral das criaturas, e aí a gente lembra que à medida que o espírito vai progredindo, o corpo físico também vai se tornando menos denso. De modo que quando nós estivermos em planetas mais evoluídos, o nosso corpo físico vai ser quase etéreo, dizem os espíritos, né? E aí ele está dizendo que depende do nosso esforço, mas que esse processo acontece de forma particular, né? Muito boa a recordação do Tarcísio, né? Nós estamos no mesmo planeta, se formos pesados, avaliados, um tem um pouco mais aqui, outro tem um pouco mais lá, mas na hora que botar na balança vai dar o mesmo peso. Mas nós operamos e evoluímos de forma diferente. Mas todos nós recebemos a oportunidade de progredir. E o planeta, o seu aspecto moral se transforma à medida que os seus habitantes também se transformam. Muito obrigado, Tarcísio, pela sua contribuição sempre oportuna. É um prazer aí estar lendo os seus escritos. Bem, nós vamos para o nosso instante musical. E como nós estamos encerrando um capítulo que fala de progresso do planeta, que fala do mundo, eu resolvi trazer uma canção que fala sobre a luz do mundo. Quem será a luz do mundo? A canção vai começar já já, mas eu quero te perguntar e quero que você escreva aí no Instagram ou no Facebook. Quem é a luz do mundo? Essa canção vai dizer. É uma canção da companheira Ana Cláudia Moras, que será interpretada. A composição é dela e a interpretação também. Quem é a luz do mundo? Diga aí. Então vamos ouvir a canção Luz do Mundo. Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando falava, fazia brilhar seus olhos azuis. Quem é Jesus? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Ouvi dizer que precisamos saber quem é Jesus. Jesus. Ouvi contar por entre as ondas do mar histórias de pescadores, homens tão sonhadores, que um certo homem de olhar sereno lançava ao mundo novo sentimento. Quando
Queridos amigos, então, como diz a canção, vamos nesse momento à luz do mundo. Vamos nos banhar nessa luz e aproveitar que durante a oração nós fazemos o nosso contato, a nossa conversa com Cristo, permitindo que Ele esteja próximo de nós. Vamos orar nesse momento com fervor, com fé, a fim de que, por conta dos nossos pensamentos, rogando a presença do Cristo entre nós, nós consigamos iluminar o mundo. Vamos orar. Doce Rabi, aqui estamos, Senhor da vida, encerrando mais um Evangelho no lar. E na nossa oração, Senhor, mesmo recordando e reconhecendo as nossas necessidades, nós queremos começar expressando a nossa gratidão. Senhor, há cerca de algum tempo, Mestre, estamos juntos realizando esse Evangelho, refletindo com a companhia de muitos irmãos nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E não conseguimos, Senhor, dimensionar as bênçãos que são recebidas pelo nosso lar, pelo lar de todos aqueles que disciplinadamente estão conosco. Ah, Jesus, muito obrigado por ter nos oferecido o teu Evangelho como roteiro e guia seguro para as nossas vidas. Abençoados sejam os homens de inteligência, de saber, que permitiram com que hoje, 2019 anos da sua passagem por este planeta, nós estivéssemos juntos, mesmo que distantes, reunidos num ambiente virtual, mas vibratoriamente no mesmo espaço. Eu não sei, Senhor, da vida de cada um dos companheiros que me acompanha, mas Tu conheces a cada uma das Tuas ovelhas, Mestre. Então, nesse momento de oração, onde eu tenho certeza que cada companheiro está refletindo sobre as suas dores, sobre as suas angústias, sobre as suas necessidades, eu quero Te pedir, Jesus, visita cada lar. Leva, Mestre, um lenitivo a cada irmão. Que o Teu Evangelho dessa noite, as nossas orações, o nosso pensamento, a fraternidade que reina entre nós, seja um instrumento de ânimo, um elixir de bênçãos. E falando em bênçãos, Senhor, rogamos que a Tua generosidade permita com que o copo com água, a jarra com água que aqui está, seja instrumento bendito da presença dos amigos espirituais a nos trazer um remédio. Ah, Jesus, magnetiza esse simples copo com água. Assim como Tu transformaste a água em vinho, transforma nesse instante água e remédio, Senhor, para as nossas dores, para as nossas feridas, para as nossas angústias, porque Tu és o médico das nossas almas. E o Teu remédio nos traz vida, nos traz equilíbrio, nos traz ânimo. Graças Te damos, Jesus, muitas graças, porque Te sentimos entre nós e Te pedimos, permaneças conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.
Graças a Deus. Queridos amigos, graças a Deus. Agradecemos as bênçãos que os amigos espirituais sempre nos proporcionam, nos assistindo no nosso Evangelho. Eu quero agradecer os companheiros que chegaram aqui pelo Instagram, Vislumbrar, que está sempre conosco. Chegou depois, deixa eu ver. Fabiana Terra, Lana, Evaldo de Oliveira Freitas, Patrícia Simão, os companheiros que chegaram depois do nosso momento inicial. Assim seja, viu, Evaldo? Graças a Deus. Agradecer aqui a Maria do Carmo pelo Facebook, a Vera Roque, Jacira Breia, Vladimar, boa noite a todos. Maúde, muita paz para o seu lar também. Jussara Gouveia, muita paz. Soledade, Dória, Cristiane Madeira, grande abraço, viu? Muita paz para você. Vera Duran, minha amiga Aparecida, que Jesus esteja envolvendo o seu lar. Paula Vasconcelos, grande abraço. Todo mundo que chegou depois aí, Monique Abraão, Ana Werneck, os companheiros que chegaram depois, participando do nosso Evangelho. Eu agradeço a companhia. Lembro que o nosso Evangelho no Lar acontece todos os domingos, às 21h30, e há cerca de 3 semanas nós temos iniciado a transmissão alguns minutos antes, a fim de nos confraternizarmos, né? Nos cumprimentarmos, porque quando iniciamos o Evangelho, nós ficamos apenas nas reflexões em torno da mensagem de Jesus. E para aqueles que gostam da nossa atividade, eu convido a estarem assistindo o nosso programa espírita. Nós realizamos um programa espírita na rede de TV+, que é uma TV local aqui da minha cidade, e que sempre depois que vai ao ar pela TV, fica disponível no YouTube. Eu vou colocar o link aí do último programa que foi ao ar, para que vocês assistam, para que vocês me ajudem na divulgação, porque a TV não abriu espaço generosamente, mas a gente sabe que uma TV sobrevive de audiência. Não é assim? Então assistam lá. Grande abraço para a Zaira também, que eu vi que está por aqui. Para a Luciene de Petrópolis, grande abraço. A minha amiga Laura. A G. Souza, Sueli Micula, acho que é isso. Grande abraço. Adriana Fonseca, que eu vi que está por aqui também, grande abraço. Todos os companheiros sejam envolvidos. Muita paz e até o próximo domingo, se Deus nos permitir aqui estarmos. Mas lembre sempre que nada nessa vida deve nos perturbar. Nada deve nos amedrontar, porque tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Graça e paz a todos os lares e todos os corações. Até o próximo domingo.